Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar. Programa que hoje tem a participação do Paulo Henrique Peruso. Paulo Henrique, você é Paulo Henrique ou é Paulo só? Sou Paulo Henrique, olha só que história. Sabe por que eu sou Paulo Henrique? Sou Paulo Henrique porque minha tia Eli, um beijo pra minha tia amada, tia Dida, ela gostava muito do Paulo Henrique Amorim. E aí quando eu nasci, ela sugeriu pra minha mãe que meu nome então fosse Paulo Henrique. E agora eu sou aí, ó, Paulo Henrique Amorim. Esse hoje está nos acompanhando lá do céu. Essa é a origem, né? Boa noite, boa sorte. Por causa agora, do Paulo Henrique. Antes de você ir para Pomerode, na empresa da sua mãe, o que você fazia? Então, a empresa da minha mãe era uma empresa familiar, né? Então, era uma empresa que a gente tinha poucas pessoas ali, pouca mão de obra. Então, era uma empresa que todo mundo fazia tudo, né? Você fazia... cortava, costurava? Não. A gente cortava e costurava, mas eu não cortava. Mas era isso aí, a gente tinha 2 mesas lá de talhação, então a gente comprava a malha, chegava a malha na empresa, né? Botava a malha em cima da mesa, cortava. Dali ela ia ou para uma estamparia, alguma coisa, depois ia para costura e aí voltava para dentro da empresa para revisar, para embalar e ali a gente despachava. E aí tirando o corte, a embalagem, a revisão, eu meio que participava de todos os processos, inclusive o administrativo, inclusive o de vendas, e tudo mais, né? Então, mas aí os chineses quebraram vocês. Então, Pimpão, foi exatamente isso que aconteceu, cara. Porque como a gente tinha uma cultura de uma empresa muito familiar e de uma forma assim não profissional, né? A empresa com o tempo ela não se profissionalizou. Então chegou uma hora que a gente começou a ter o quê? Muita concorrência, né? Antes, como eu te falei, a gente foi um dos primeiros, né? Então, antes, né, a gente tem histórias que, cara, mandava o mostruário e vinha pedidos, que era coisa enorme. Cada vez foi diminuindo, e a gente foi fazendo a mesma força para ganhar muito menos, tinha que fazer até mais força. E preço, né? Aí tu falou do chinês, né? Pô, tu mandava uma peça lá a R$38, vinha a proposta a 17. Não tem como. Então a gente começou a falar assim, cara, esse nicho não vale a pena, a gente não quer reestruturar, porque também aconteceu um fato que essa empresa era da minha mãe e do ex-esposo dela, né? E como eles se divorciaram, então uma coisa não acabou... Era não era meu pai, não. Acabou um pouco depois levando a outra, enfim, se encerrou um ciclo ali de tudo, né? Mas foi por isso, mas foi exatamente isso que tu falou. Se tornou muito difícil a gente, como uma empresa pequena ali, que já pegava uma parte pequena, mas que em algum momento era boa, mas depois realmente não foi dando mais assim aquela situação, né? E a questão também do vendedor, né? O vendedor hoje está na rua, tá caro pro vendedor estar na rua, entendeu? Aquele vendedor que vive de mostruário, vai na loja, bate na loja, vai aqui, vai ali, né? O hotel, alimentação, aquela coisa toda, enfim. E essa é uma área complicadíssima, né? Para você conseguir um bom vendedor, cara, é um trabalho. E às vezes quando você consegue um bem bom, tem que tomar cuidado quando ele te rouba, quando ele vem da empresa. Cara, é realmente difícil, tá? Eu sei, porque outras empresas que eu tive agora também recentemente, a mesma coisa, né? Não, para arrumar um bom vendedor realmente é difícil. Por isso é uma das classes mais bem pagas também. Né? Sim, exatamente. E a gente tem que ser vendedor, né? Porque se a gente não for vendedor, o nosso produto, ele não tem valor nenhum, né? Se tu não tiver a venda do teu produto, a venda do teu programa... É engraçado, porque às vezes o produto, quem produz tem tanta facilidade para produzir que não valoriza. É verdade. Né? Não valoriza. Isso. Tem facilidade para fazer para criar. Cria, né, tanta coisa que cria de graça. Exatamente. E o Alexandre me falou isso, cara, quando eu entrei lá, depois eu vou contar quando eu entrei lá pro Alexandre Josana. Ele falou, quer fazer o que tu gosta? Rádio, TV, internet, seja um vendedor junto. Ou seja, as duas coisas juntos. Vende aquilo que tu vai produzir, né? Sim. E foi isso que... Cara, e ele é um ótimo nisso, né? Tem um cara que é ótimo nisso, é o Alexandre, né? Nossa, ele é referência. Agora, então, vamos para Pomerode, né? Você ia todo dia para Pomerode ou não? Vamos a Pomerode, cara. Então, olha motocicleta? Você tem motocicleta, né? Deixa eu te contar essa história, então, cara. Eu comecei a falar com as pessoas que eu conhecia e tal, porque eu não tinha experiência, né? Mas assim, eu estava disposto a entrar de cabeça, porque eu realmente queria, né? Aí conversei aqui, fui na Rádio Menina ali, não deu certo, o pessoal, pô, né? Fui em outro lugar, não tive retorno, aqui ali ficou naquela da promessa, né?
Até que consegui uma reunião com o dono do Jornal de Pomerode, que é o Mani. Não sei se tu conhece o Mani. Não sei se Manfredo Guede, aliás, grande abraço pro Mani, gente boníssima, que inclusive hoje é o secretário de turismo lá de Pomerode, da gestão do Rafael. E eles estão certos, eles estão indo no caminho certo. Estão indo no caminho certo. E então, eu cheguei pro Mani, que é, cara, um maluco, gente boa, assim, demais. Falei, Mani, eu faço isso, cara, eu faço isso. O que tu acha? Ele não tava contratando. Eu fui lá e coloquei uma ideia na cabeça dele. O que tu acha da gente fazer isso? Cara, assim, ó, realmente encaixou. Deu 2 dias, ele me ligou e falou, posso te pagar tanto e tu vem. Eu falei, putz, maravilha, consegui a minha oportunidade. Que era exatamente para quê? Para criar material para o YouTube. Né? Eles têm o jornal deles lá que é impresso, tem o site deles lá, o portal, tem o Instagram, mas ele não tinha ninguém que fazia nada especificamente para o YouTube. Então eu entrei lá no Jornal de Pomerode para isso, cara, e deu muito certo, tá? Na internet você já estava assim, enfronhando. Isso, já tinha isso, tinha minha experiência de criar coisas no cara, eu já ia pra rua eu gostava de fazer umas reportagens assim que tivesse a ver com religião e tal, não porque eu sou muito religioso, mas porque eu sou um curioso da religião. E aí eu ia pra rodoviária, perguntava a religião das pessoas, se elas acreditavam em Deus, assim, e um amigo meu me filmando, e eu tinha um canal meu pessoal. Ia na frente da igreja depois do culto e perguntava, o que você tá levando hoje? E assim eu ia me metendo, cara, bem assim na cara dura mesmo. E fiz alguns materiais assim, fazia live também, né? Assim, bem... Ele levou a experiência já para o jornal. Isso. E ele deve ter esparramado lá, estou trazendo um profissional de Blumenau, um profissional, a peso de ouro. Peso de ouro. Cara, e foi legal, cara. Foi assim, ele falou assim, tu vem aí e tu faz. E aí, beleza. Só que onde é que eu moro? Em Blumenau. Né? Como é que eu vou para Pomerode todo dia, cara? Aí assim, em casa a gente tem um carro só, né? A família toda aqui em Blumenau, o dia não dava para raptar o carro, passar o dia lá em Pomerode. E também, cara, vamos falar bem a verdade, né? Financeiramente não valeria a pena. Começando no trabalho, tu sabe que, né? Aí, vou de ônibus, eu tinha que pegar um ônibus lá da minha casa até na FURB para... Putz, teria essa. Eis que o Mani tem duas 2CG 125 lá, que eles entregam um jornal na cidade. Só que eu tenho carteira de moto, mas nunca tinha andado de moto na minha vida, cara. Nunca, sério mesmo, tá? Eu olhei pra moto um dia e falei, Mani, o que tu acha de eu pegar essa moto emprestada, me responsabiliza por ela, pela gasolina e tal, e eu vou e volto com essa moto. Ele, que é maluco, gente boa, falou, tá, beleza. Só que ele não sabia que eu nunca tinha andado de moto. E fui andar de moto a primeira vez naquele dia. E foi assim, acabou o expediente, vambora. Foi todo mundo embora e ficou eu e a moto. Só que a moto não era partida elétrica, era partida no... Não sei. E eu nunca tinha feito isso, cara. Eu juro por Deus, eu olhei pra moto e falei, cara, o que eu vou fazer? Liguei pro meu irmão, falei assim, meu irmão anda de moto, como é que liga essa moto? Ele falou, não, faz assim. Não consegui, mas o pessoal me ajudou lá e subi na moto, cara. E foi a primeira vez que eu andei de moto na minha vida, que eu aprendi, foi vindo de Pomerode para Blumenau. Só sabia que a primeira era para cima, que a outra era a primeira para baixo, que as outras eram para cima, e vindo, cara. E assim eu fiz. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, cara. E foi loucura, tá? Mas... Então vamos fazer pausa para dar para comerciais, né? Já que você não caiu da moto. Uma vez eu caí, mas foi só uma. Mas não se machucou muito? Não me machuquei, não me machuquei. Tá bom. Vamos aos comerciais e já a gente volta com o terceiro bloco do nosso Mesa de Bar de hoje.